Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 8. Nós faremos a leitura do verso 16 até o verso 32. As crianças ficarão essa noite para o culto, que nos alegra muito. Só lembrando a concorrência com o pregador. Então, se a criança começar a cantar, a pregar, a orar em voz alta, então, e não tiver jeito de parar, você sai um pouquinho, até ela terminar o que tem para fazer, e depois você traz ela de volta, porque nós queremos nossas crianças conosco. Apenas precisamos de um relativo silêncio, para poder ouvir e aprender. Nem todo mundo consegue se concentrar com crianças pregando, orando, cantando, às vezes em línguas também. Êxodo 8, de 16 a 32. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Os magos fizeram o mesmo, com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então o Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Na mensagem anterior, nós vimos que Deus havia ordenado que Moisés anunciasse a segunda praga sobre o Egito, tendo em vista a dureza de coração de Faraó, e não deixar os hebreus saírem da sua terra para adorar a Deus caminho de 3 dias. Se você fizer a conta de Gósen para a região da península do Sinai, em 3 dias eles chegariam ao Monte Sinai, que era onde Deus queria que o seu povo oferecesse sacrifícios a ele, o monte de Deus,
onde ele tinha primeiro aparecido a Moisés, capítulo 3, na sarça ardente. E Faraó não queria ouvir a palavra de Deus. Deus então mandou rãs, sapo, gia, tudo, né? Batráquios é a palavra que aparece na Septuaginta, tradução grega do hebraico, é a palavra batráquios. Os batráquios saíram do rio Nilo, que era considerado o rio sagrado, o rio que dava vida, e de lá saiu morte. E os sapos entraram por toda a terra do Egito, não tinha um lugar onde não tivesse rãs. Janes e Jambres, que são os dois magos líderes de toda a entourage dos magos de Faraó, eles imitam e fazem a mesma coisa, e só pioram, porque o que eles poderiam ter feito para mostrar que tinham mais poder do que Arão e Moisés, era impedir a proliferação das rãs, mas eles só conseguem produzir mais rãs, não é? Ficando pior ainda a situação. Faraó então pede a Moisés para orar a Deus e remover as rãs, prometendo libertar os hebreus em troca disso. Moisés concorda, ora a Deus, as rãs morrem onde elas estavam, e os egípcios têm que lidar com as rãs mortas, e aí lá vai os egípcios amontoar sapo morto por todo o Egito, provavelmente para queimar, para se livrar daquela carniça. Poucos sapos, né, ficaram no rio Nilo, diz o texto. Mas quando o Faraó sente que há alívio, ele mais uma vez endurece o seu coração e mantém os hebreus como escravos. Aqui ele endurece o seu coração e não dá mais atenção ao que Moisés havia dito, e tudo aquilo, é claro, aconteceu para mostrar a glória de Deus, para que Deus revelasse o seu poder, seus milagres e quem ele era ali no Egito. E agora nós veremos, essa foi a segunda praga, agora nós veremos a terceira e quarta pragas, que são respectivamente piolhos e moscas. Hoje, durante a semana, o reverendo Luciano, que prepara a liturgia, ele ligou para mim e disse assim: pastor, o que é que o senhor vai pregar domingo à noite? Porque eu preciso achar um hino que combine. Eu disse: piolhos e moscas. Então ele diz: justo é o Senhor em seus santos. Vamos cantar esse aí, porque não tem hino que fale de piolho e de mosca. Mas são respectivamente a terceira e a quarta pragas que Deus manda sobre os egípcios. Primeiro, piolhos, 16 a 17, nós vimos que o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão, bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão, bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos em toda a terra do Egito. Embora não esteja dito aqui, é possível que Moisés e Arão tenham ido a Faraó mais uma vez, e mais uma vez Faraó se recusou a deixar o povo ir. Então Deus ordena que Arão estenda o bordão, que na verdade é a vara de Moisés, aquele cajado de pastor, chamado também de a vara de Deus, com a qual Moisés e Arão fizeram aqueles milagres. Arão então estende o bordão sobre a terra do Egito, e dessa vez ele deveria bater no chão, e do chão, do pó da terra, sairia uma infestação de piolhos como nunca houve antes na terra do Egito. E de fato isso acontece, como lemos no verso 17. Arão estendeu a vara e bateu com ela no pó da terra. E diz aqui que houve muitos piolhos. Diz que todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Faz mais ou menos um mês nós estivemos no Egito, fazendo com uma caravana. E é um deserto o Egito. É um deserto, é muito pó. É muito pó. É pó em todo lugar. Agora você imagina aquele pó virando piolho, né? E os piolhos atacando, pulando em cima das pessoas, dos animais, os egípcios se coçando, né? Imagina a angústia, porque até Faraó ficou cheio de piolho. Faraó, os oficiais dele, todo o povo do Egito tinha piolho no povo e no gado. Ovelhas, bois, o que tinha de animal ficou
tudo cheio de piolho, era uma praga terrível, terrível mesmo. A palavra hebraica para piolho, que é traduzida, piolho foi a melhor tradução, mas pode significar algum outro tipo de inseto que ferroa mais do que piolho. Piolho é o mais próximo que a gente tem na língua portuguesa daquilo que o texto hebraico quer dizer. Mas ou piolho ou não, ou deve ser um parente do piolho, alguma coisa, sei que isso invadiu o Egito numa verdadeira infestação. E as pessoas eram atacadas por esses piolhos juntamente com os animais. E não pouparam nada nem ninguém, como diz o verso 17, vieram e cobriram homens e animais. A ponto de que os magos, é a segunda parte do texto, reconhecem que Deus estava por detrás. Versos 18 e 19. Como das outras vezes, os magos, os mágicos, bruxos, feiticeiros de Faraó, tentam imitar o que Moisés e Arão estavam fazendo, como que para dizer a Faraó, Faraó, isso é um truque, veja, a gente também faz isso, tem nada demais aí, Eles tinham conseguido transformar água em sangue, a primeira praga, eles também tinham conseguido fazer com que rãs saísse do rio Nilo, mas só que dessa vez eles não conseguiram fazer piolho brotar da terra, né? Exatamente o mais pequenininho, né? O mais pequenininho. Eles não conseguiram. E aí, pela primeira vez, eles reconhecem que havia um poder sobrenatural aqui. Diz aí o final do verso 18, que havia piolhos em todo lugar, depois da tentativa que os magos fizeram de fazer piolho surgir, mas parece que quanto mais eles tentavam, veja aí, né, do verso 18, eles tentaram fazer o mesmo e havia piolhos nas pessoas, no gado, parece que eles estavam contribuindo para isso. Pela primeira vez, esses dois magos, bruxos, eles percebem que tinham um poder sobrenatural agindo ali, e eles se viram para Faraó e dizem, isso aqui é o dedo de Deus, o Deus dos hebreus. Isso aqui nós reconhecemos que nós não conseguimos imitar, tem um poder acima do nosso que está produzindo esse tipo de coisa. Lá na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo se referindo a esse episódio, ele está falando dos falsos mestres a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 8 a 9. Veja o que Paulo disse, do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, falsos profetas, resistem à verdade. Mas esses falsos profetas não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então ficou claro, ficaram desmoralizados. A insensatez daqueles dois feiticeiros ficou exposta diante de todo mundo. Eles eram amadores, não eram profissionais, não é como Arão. Eles eram amadores, eles não eram falsificadores, eram mercenários, eram enganadores, embusteiros. Eles não tinham poder para fazer absolutamente nada, isso ficou claro, e eles tiveram que dizer, isso aí é o poder de Deus. Apesar de tudo isso, de eles reconhecerem a Faraó, diante de Faraó, de que a mão de Deus estava por detrás, Faraó não atendeu a ordem de Deus de deixar sair o seu povo, como nós lemos aí no verso 19, final do verso 19, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Ou seja, a teimosia dominou a sua vontade, o seu orgulho o levou a não ceder, e tudo isso aconteceu conforme Deus havia dito a Moisés e Arão desde o princípio. Quando Deus chamou Moisés, Êxodo capítulo 3, ele diz, eu vou te mandar para o Egito, mas eu já vou avisando, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai atender você, ele só vai sair depois que eu, com mão forte, depois que eu forçá-lo a fazer isso. E de fato aconteceu. Você vai encontrar passagens que dizem aqui que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, e você vai encontrar passagens como essa, onde pela segunda vez no relato é dito que Faraó endureceu o próprio coração. Ele
ficou na sua teimosia e disse que ele não ia ceder, ele não ia se humilhar diante de Moisés e do Deus de Moisés, exatamente como Deus havia dito que ele faria. O próprio Deus estava fazendo isso. Agora, mais uma vez, voltamos a esse assunto. Por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó, se era do seu melhor interesse que o povo saísse do Egito e fosse adorá-lo lá no deserto, conforme ele queria? As causas eram estas. Primeiro, Deus queria castigar Faraó por todo o mal que ele havia feito contra os hebreus. Todo o mal que ele havia feito contra os hebreus. Faraó não somente escravizou duramente os hebreus, mas mandou matar as suas crianças. Matou muita criança, Faraó. E Deus não ia deixar isso passar em branco, não. Não era só uma praga, não. Iam ser 10 e a última eu vou matar o primogênito de vocês como vocês fizeram com os meus primogênitos. A última praga seria essa. Deus que é justo e que retribui na proporção do pecado. Eles mataram os filhos dos hebreus, a última praga Deus matou os filhos dos egípcios. Pode parecer duro, não é? Mas lembrem que nós estamos lidando com um povo idólatra, que há séculos adorava outros deuses, não conhecia Deus, era violento, imoral, usava do poder para oprimir outras nações, e Deus agora, finalmente, chegou a hora de mostrar aos egípcios quem ele era e castigá-los por séculos de idolatria, violência e imoralidade. Deus também queria mostrar que ele era maior do que os deuses do Egito. Os egípcios adoravam praticamente todas as coisas: o rio Nilo, o crocodilo do Nilo, o pássaro preto Ibis, adorava o boi Apis, adorava as ovelhas, as rãs tinham uma deusa egípcia cuja cabeça era uma rã. Então, praticamente não havia nada na criação que os egípcios não atribuíssem a alguma divindade e se curvavam diante disso. Deus, então, zeloso da sua glória, iria mostrar que os deuses do Egito eram incapazes de impedir que ele tirasse o seu povo de lá à força de sinais e prodígios. Ele mostraria sua glória ali ao povo de Deus, e a fama desses fatos traria glória a Deus entre todas as nações. Olhando no quadro maior, me permitam só expandir isso aqui um pouquinho. Ao mesmo tempo que Deus estava fazendo isso, Deus tinha outra coisa em mente. Ele tinha dito a Abraão, 400 e poucos anos antes, que daria a terra de Canaã em posse aos seus descendentes, mas que antes disso, seus descendentes seriam escravizados em terra alheia, até que a iniquidade dos amorreus enchesse. Ou seja, Deus não ia tirar logo os amorreus, cananeus, ferezeus, jebuseus lá da terra de Canaã, porque Deus ainda estava sendo paciente com eles. Ainda precisava 400 anos de iniquidade para Deus tirar aquelas nações pagãs de Canaã e dar a terra aos filhos de Israel. E agora chegou a hora. Deus está fazendo duas coisas: está punindo os egípcios e está tirando os israelitas, que ele vai usar como instrumento para castigar aquelas nações que estão lá na terra de Canaã, que durante 400 e poucos anos tinham enchido a medida dos seus pecados. Essa é a expressão que tem no livro de Gênesis, que Deus diz a Abraão: eles ainda não encheram a medida do pecado deles, por isso que eu não vou dar a terra agora, mas daqui a 450 anos, mais ou menos, vocês voltarão, e eu usarei vocês como instrumento de juízo sobre aqueles povos. E de fato foi isso mesmo. Sob a liderança de Josué, os israelitas, libertos do Egito, atravessaram o Jordão, entraram na terra e saíram dizimando aquelas nações como Deus havia mandado, Deus usando os israelitas como instrumento da sua ira, instrumento da sua justiça e da sua glória. A gente tem que ver o quadro maior para entender o que é que Deus está fazendo e para não dizer assim: Deus está sendo duro demais, Deus está sendo injusto, eu não compreendo o que Deus está fazendo. A Bíblia nos dá uma visão muito clara do que é que Deus está fazendo aqui. Ele está trabalhando para o cumprimento das suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, especialmente aquela de que faria deles uma grande nação, de onde viria o Salvador,
aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. É isso que Deus está fazendo aqui e a gente não deve perder isso de vista. Deus então ordena que Moisés retorne a Faraó, porque não acabou não, aquilo foi só a terceira. Volta a Faraó, capítulo 8, a partir do verso 20. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, se apresente a Faraó, ele vai sair às águas, e diga: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar meu povo ir, eu vou mandar enxames de mosca. Se você achou piolho pouco, agora vem as moscas, e elas vêm sobre você, seus oficiais, sobre seu povo, nas suas casas. A casa dos egípcios vão encher de mosca, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora meu povo, para que não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Meu povo e o teu povo, Faraó. Eu vou mostrar que existe uma diferença e que eu cuido do meu povo. E você está fazendo isso ao meu povo, e eu vou castigar o teu povo, vou mostrar que eu faço uma diferença. A gente não sabe quanto tempo depois dos piolhos, Deus mandou Moisés voltar a Faraó. Aparentemente a praga já tinha acabado, os piolhos morreram, sumiram, e Faraó tinha retomado a sua rotina. E de manhã cedinho ele vai lá para o rio Nilo, como sempre, tomar o seu banho de manhã, e era, na verdade, mais um rito onde ele se banhava nas águas sagradas do rio Nilo. E Moisés deveria se apresentar a ele bem cedinho de manhã, pegar Faraó entrando ali na banheira, né? E mais uma vez devia trazer para ele a palavra de Deus. Veja como Moisés se apresenta aí no verso 20. Faraó: assim diz o Senhor, não sou eu, mas eu sou só o porta-voz de Deus. E a ordem era a mesma: deixa meu povo ir para adorar-me, para servir-me no deserto. E dessa feita, Deus ameaça Faraó com uma praga de moscas, conforme nós já vimos. Elas viriam em enxames, encheriam as casas, e até o chão onde eles pisavam ficaria cheio de moscas em toda parte. Uma mosca só já perturba a gente, né? É chato, você está fazendo alguma coisa e a mosca... né? E não acerta, né? E a mosca... Agora imagine enxames, mosca por tudo quanto é lado, o céu preto de mosca, você não vê nem o sol. Elas vindo em enxames, entrando na sua casa, na sua comida, na sua geladeira, dentro da sua roupa, no seu armário, na sua cama, o chão onde você anda está cheio de mosca. Imagina a infestação e a praga que não seria essa praga de moscas, não é? E Deus diz duas coisas aqui com respeito a essa praga. Duas coisas que não foram ditas antes. Primeiro, Moisés deveria dizer a Faraó que Deus faria a distinção entre a terra de Gósen e o restante da terra. O que era a terra de Gósen? Era a terra onde os hebreus moravam. Por que eles moravam ali? Porque eles eram criadores de ovelhas, eram pastores, e os egípcios não gostam dessa profissão. Eles tinham algum empecilho, algum desconforto morar junto com os hebreus. Por isso, quando José trouxe Jacó e os seus 12 filhos, ele os acomodou na terra de Gósen, que fica no delta do Nilo, e lá eles se multiplicaram e cresceram, e já eram perto de 1 milhão de pessoas aqui. E Deus disse: olha, a prova de que sou eu, a prova para mostrar para você quem eu sou, é que não vai ter uma única mosca na região de Gósen, onde estão os hebreus. Mas as moscas se concentrarão onde está o teu povo, e isso vai ser um sinal para você de que eu sou Deus nessa terra. Está vendo aqui a expressão? Ó? Vocês vão saber que eu farei distinção entre amanhã entre o seu povo e o meu. Estou pensando aqui no verso 22, olha. Farei distinção para que não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Ou seja, quem manda aqui não é os seus deuses, Faraó, mas eu que criei o mundo, a terra, e dou a terra a quem eu quiser.
Eu vou mostrar para você isso, dizendo, essa parte aqui vai ter mosca e essa outra não vai. Para mostrar que eu sou o Senhor, Criador, soberano de todas as coisas. E ele diz, isso vai servir de sinal. É a primeira vez que a palavra sinal aparece aqui no relato das pragas, apontando para o que era a praga. A praga era um sinal. Sinal de quê? Da existência de Deus, da sua superioridade, de que era Ele que estava por detrás da ação de Moisés e de Arão, e que Ele era maior do que os deuses do Egito, e que Ele é o Senhor de tudo e de todos, sendo o Criador da terra, e portanto pode dá-la a quem quiser. Então, aquela praga era um sinal. Na verdade, essa palavra ela vai ser usada constantemente na Bíblia para se referir às maravilhas, aos milagres feitos por Elias, feitos pelo próprio Jesus. É a palavra predileta no Evangelho de João para aquilo que Jesus fazia. Jesus fez um sinal. Também é usada para os milagres feitos pelos apóstolos. Milagres, eles sempre são sinais, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Quando você lê a literatura que foi produzida no período intertestamentário entre Malaquias e João Batista, 400 anos, houve muita atividade literária, e os judeus escreveram livros apocalípticos, histórias, livros pseudepígrafos atribuídos a alguma personalidade do Antigo Testamento, e coisas dessa natureza, e também eles narram muitos milagres. E aí quando você lê, e eu acho que seria uma leitura interessante, né? Eu recomendo para vocês lerem os livros apócrifos do Antigo Testamento, vocês vão ver que quando eles narram maravilhas e milagres que foram feitos, é só para despertar uma atenção infantil pelo milagre, não tem nenhum propósito, é o milagre pelo milagre. Enquanto que na Bíblia, milagre é sempre sinal, ele está ligado a algum propósito, ele está apontando para alguma coisa, ele está como um sinal, ele está sinalizando para algum lugar. E é por isso que nós não estamos interessados em milagre por milagre. Nós queremos entender o que é que o milagre significa, o que é que ele aponta, para onde ele aponta. E aqui no caso, eu já disse, ele aponta para Deus e todas essas coisas. Esse sinal, final do verso 23, presta atenção, porque é a primeira vez que no livro de Êxodo vai aparecer essa referência à praga como sendo um sinal. E para não deixar dúvida, Deus diz, vai ser amanhã, para você não dizer que é coincidência. Então, isso não vai acontecer hoje não vai ter mosca nenhuma, mas amanhã, e não deu outra, né? Quando o faraó acorda, ele acorda coberto, ele acorda com a mosca entrando aqui, né? Ninguém filmou isso não, né? Por favor. As moscas vieram em enxames, invadiram a casa de Faraó, dos oficiais e do povo da terra, e diz o texto no verso 24 que a terra ficou arruinada com a infestação. O Faraó deve ter decretado no estado de calamidade. O prejuízo foi enorme em todo o Egito, lavoura, colheita, animais, negócios, ninguém podia fazer nada, parou tudo. Calamidade, estado geral de calamidade proclamada por Faraó. Faraó, então, pela segunda vez, pede arrego, desculpa a expressão, a Moisés e Arão. Lemos aí do verso 25 até o verso 29. Quando ele sentiu o peso da praga, chamou depressinha Moisés e Arão, verso 25. Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Ele tenta fazer uma barganha. Se o problema é sacrifício, Moisés, qual é a dificuldade? Vocês querem sacrificar a Deus? Sacrifica aí e gozem. Qual é o problema? Por que vocês têm que sair daqui do Egito? Resposta de Moisés no verso 26. Não convém que façamos assim. A proposta de Faraó é inaceitável. Inaceitável. Não era conveniente, porque os sacrifícios que os hebreus ofereceriam a Deus eram abomináveis aos egípcios. Porque o que é que os hebreus iam fazer? Matar bois e ovelhas, que eram exatamente os animais sagrados do Egito. Então, se lá no meio da terra dos egípcios, os hebreus começassem a matar boi e matar ovelha para apresentar o seu Deus, eles iam ser apedrejados, como diz Moisés aqui. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão?
né? Os egípcios não iriam deixar aquilo pareceria um insulto para os egípcios, né? Uma desacralização, uma blasfêmia contra os seus deuses, e aí eles apedrejariam os hebreus. Moisés sabia disso. Por que Moisés sabia disso? Porque ele foi criado em toda inteligência, cultura, religião dos egípcios, por isso que ele era o homem certo para a tarefa. Ele sabia que se fizesse aquilo, era pedra para todo lado. E eles então seriam mortos pelos egípcios. Ele sabia disso, que ele foi criado como egípcio. E sabia que isso não seria aceitável. Ele disse, não dá para oferecer sacrifício. A gente tem que sair daqui. Caminho de 3 dias, porque a gente tem que cultuar a Deus. Notem, final do verso 27. Como ele nos disser. Moisés estava consciente de que não podia adorar a Deus de qualquer jeito, ele tinha que adorar a Deus conforme Deus havia dito. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus. Deus não aceita. É Ele que diz como Ele quer ser adorado. Eu sei que tem muita gente bem intencionada que traz para dentro da adoração a Deus coisas que Deus nunca pediu, nunca passou pela cabeça de Deus, e as pessoas inventam coisas para trazer para o culto, para a adoração, coisas que não têm base na Bíblia, Deus nunca requereu, e torna o culto uma verdadeira confusão, uma Babel, uma coisa estranha e irreconhecível. Até Moisés sabia disso nos primórdios da revelação. Estou lendo o Êxodo, nos primórdios da revelação de Deus, Deus já está dizendo, eu vou ser adorado como eu quiser ser adorado, e Moisés entendeu, nós só podemos adorar a Deus do jeito que Deus disser. E Deus exige sacrifícios de animais, então nós não podemos fazer aqui, nós temos que sair daqui da terra para poder fazer isso. Aí Faraó parece concordar no verso 28, né? Tá bom, eu deixo ir, para que vocês ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus no deserto. Só que vocês não vão muito longe, não. Vão, mas não muito longe, e orem também por mim. Faraó não estava convertido. E claro, né? Quando um ímpio às vezes pede oração, ele só quer se ver livre dos problemas. Era o caso de Faraó. Ele não tinha o menor interesse em reconhecer Deus, não estava curvado diante de Deus. Ele só dizia o seguinte: peça a Deus que tire essas moscas de cima de mim. Tudo bem, vocês vão, mas não vão muito longe, mas pede a Deus para tirar essas moscas. Aí a resposta de Moisés, no verso 29, concorda. Saio da tua presença e orarei ao Senhor, e amanhã essas moscas se afastarão de você. E para você saber que é Deus, mas não me engane de novo, não me engane outra vez, porque Faraó já tinha enganado a primeira vez, não é? E agora tinha empenhado a sua palavra, e Moisés disse, só não me engane de novo. E aí no verso 30, Moisés sai da presença de Faraó e ora ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Deus ouvindo a oração do homem. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Parece que estou vendo Faraó. Silêncio. Não tinha uma mosca voando no Egito no dia seguinte. Faraó concordou então com sua palavra. Faraó fez o que disse que faria. Verso 32, ainda dessa vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Quando Deus aperta, o ímpio clama, promete, jura, faz promessa. Ele diz que ele vai ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja, mas quando Deus alivia, Deus atende, ele volta ao que era. Assim é muita gente que não é convertida. Está na igreja, está buscando bênção, quer alívio, faz promessas. Deus, na sua misericórdia, porque Ele é bom, Ele atende, alivia a pessoa vira as costas e vai embora. E continua nos mesmos caminhos ímpios de antes. Mesmo caminho ímpio de antes. Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Queridos, eu quero concluir aqui, lembrando duas coisas que Moisés quer ensinar aos israelitas a quem ele destinou esse livro. O primeiro, a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Rios, rãs, piolhos, moscas. Essa terra é minha, essa terra vai ter mosca, essa não vai.
o fato dele dar a terra de Canaã ao seu povo, tudo isso mostra que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor de tudo e de todos. Nada resiste ao seu poder e à sua vontade. Ele faz tudo aquilo que Ele deseja. E Ele não somente é soberano sobre toda a criação, mas Ele é soberano na história. Ele está construindo o processo pelo qual Ele vai cumprir o que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó sobre a terra em uma descendência. Nosso Deus tem um plano, Ele tem um propósito. Isso significa que a história não é uma relação natural de causas aleatórias que produzem efeitos aleatórios, ocorrências. Nós não cremos em sorte, azar, coincidência. Nós sabemos que há um Deus guiando tudo conforme sua vontade e o seu querer. Isso Moisés queria inculcar para quem lesse o livro de Êxodo. Outra coisa que com certeza ele queria dizer também, que Deus é o único Deus. Não existem, os deuses do Egito estão lá impotentes, estão lá vendo o povo que os adoravam ser castigados, cheio de piolho, cheio de mosca, o rio sagrado virando sangue, cheio de sapo dentro da casa. Cadê os deuses do Egito? Eles não aparecem porque deuses não são invenção humana. Existe um Deus só, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, revelado nas Escrituras e primordialmente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero terminar aqui com algumas aplicações práticas para nós. A primeira, nós não podemos oferecer culto a Deus a não ser conforme Ele determinou. Eu não vou me deter nesse ponto porque eu já falei suficiente. Segunda coisa que nós aprendemos é que existe uma relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana que nós não entendemos, mas que nós não podemos negar. Várias vezes vocês vão encontrar no relato aqui, que começou aqui no capítulo 6, a respeito das pragas, e vai até o capítulo 10, mais ou menos, 12, na verdade, vocês vão encontrar sempre versículos dizendo, Deus endureceu o coração de Faraó. E vocês vão encontrar versículos dizendo, Faraó endureceu o seu próprio coração. As duas coisas andam juntas. Deus é soberano, mas isso não significa que você não seja responsável. Deus vai responsabilizar você pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Não apele para a soberania dele dizendo, eu vou esperar Deus me tocar, ou então eu vou esperar Deus fazer alguma coisa. Não, você sabe o que fazer, tem que fazer, e saiba que Deus vai chamar você para responder por todos os seus atos, porque a soberania de Deus não invalida sua responsabilidade como ser moral. Terceira lição. Essas pragas sobre o Egito, elas mostram como Deus agiu no passado para proteger e salvar o seu povo. Ele tinha prometido que da descendência de Abraão viria alguém que salvaria o mundo. Portanto, era preciso que seu povo continuasse a existir e que o adorasse preservando a verdadeira religião. E no final da história, Cristo veio da descendência de Abraão conforme prometido. O desejado de todas as nações, aquele em quem seriam benditos todos os povos da terra. Esse é o nosso Deus, e nessa noite eu quero que você se pergunte se é esse o conceito que você tem de Deus. Um Deus grandioso, um Deus majestoso, um Deus eterno, poderoso, porque qualquer Deus que seja menor do que isso é um ídolo feito pela sua imaginação, é um Deus que você inventou, um Deus conforme o seu agrado. Um Deus conforme o seu agrado, mais do tipo gênio da lâmpada do que qualquer outra coisa. O Deus verdadeiro, Ele é Senhor de tudo e de todos, e Ele requer submissão, entrega e adoração completa. Você tem feito isso? Sua vida toda está entregue a Ele? Existe alguma área da sua vida, algum negócio, algum relacionamento, algum prazer ilícito que entristece esse Deus? Ele nos conhece e Ele nos chama para ser seu completamente. E prova já deu, como nós acabamos de ler aqui, de que não há outro Deus como Ele. E que Ele é o Senhor dos céus e da terra. E tudo pode, conforme o seu querer. Ele nos chama, Ele está disposto a perdoar o arrependido, Ele não despreza o quebrantado de coração, Ele aceita a confissão de pecados,
Ele restaura o abatido, levanta o caído, Ele é fiel à sua aliança e ao seu povo. Confie nele nessa noite. Amém?